Eu, pensando em algum texto da Bíblia Sagrada, me veio à mente um versículo que está, apenas um versículo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 35. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 35. Apenas esse versículo, que é o pastor Jorge estava estudando essa matemática. Hoje eu estava pensando nesse versículo. Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vamos repetir. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Em primeiro lugar, o que ele fazia? Sim, mas depois de percorrer, o que ele fazia? Ensinando. Depois, pregando. E por último, curando. É o chamado ministério tríplice de Jesus. Ensinava, pregava e curava. Por que ele sabia ensinar e pregar diferente? Porque na verdade são diferentes. Uma pregação é uma coisa, um ensino é outra. Tem pessoas que têm habilidade para pregar, são excelentes pregadores. Mas se você colocar eles para ensinar, aí já é outra coisa, eles têm dificuldade. Tem ensinadores que ensinam, mas têm dificuldade. E há quem faça os dois. E às vezes até mais. No caso de Jesus, ele ensinava, pregava e ainda curava. E eu digo mais, aí eu acrescento agora uma paráfrase para nós hoje. E cura. Curava e cura. Quando ele estava despedindo os seus discípulos depois da ressurreição, ele fala sobre a grande comissão em Marcos 16, aqui que eu acabei de pregar o Evangelho. Em Mateus 28, 18, ele diz assim, 19: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 diz assim: ensinando a guardar todas as coisas. Uma igreja não sobrevive sem ensino. Vocês ouviram? Uma igreja não sobrevive sem ensino. Isso é muito preocupante, por quê? Porque o pastor Carlos estava aqui, eu estava ouvindo a questão das mudanças que há hoje. Culto de ensino foi abolido em algumas igrejas. Agora é só campanha. Só que culto de ensino é a tradição das Assembleias de Deus. Não que não possamos fazer campanha, nós podemos. Nada contra. Mas não se pode abolir algo que já vem na tradição nossa e que dá resultado, que é o ensino. Tem igrejas que aboliram escola, não tem mais escola. Eu conheço denominações que tinham escola dominical, tinha igrejas que hoje a gente não tem mais. De manhã é só sem culto. E campanha disso, campanha daquilo. E sabe, há muita gente, por quê? Porque a campanha do carro novo, é a campanha da casa nova, é a campanha da rosa ungida para alguém deixar namorado, casamento, e aí pega a chave, a campanha do cantor, isso deu para muita gente. Da casa, da rosa ungida, você que vai encalhar, vamos ficar com a rosa ungida, que vai encarar.
nesse sentido. Então, tem tudo isso. Mas e o ensino? Como que a igreja é edificada, é firmada? Aí é o ensino. Não se sobrevive só de campanha. Então, o ministério de Jesus era completo. Era completo. Se a gente for ver a importância do ensino, a gente vai remontar ao Antigo Testamento. A preocupação que havia com o ensino. A gente começa a olhar os patriarcas que tinham preocupação de ensinar para os filhos o ensino, que eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro, único, não aos deuses politeístas, aos muitos deuses que havia naquela época, mas que serviam a um Deus único, que não se servia por imagem de escultura, mas que criou os céus e a terra. A gente vê a preocupação de Abraão passando o ensino oral, não era escrito. O ensino oral para Isaac. Isaac passando para os seus filhos, Isaú, Jacó. E Jacó passando para os seus filhos. Porque o primeiro lugar de ensino tem que ser o lar. Ensina, é o próprio provérbio diz, teu filho, o caminho e a vida. Para que depois você desvie e siga. O primeiro foco do ensino é o lar. Agora, uma das coisas que a criança mais aprende não é tanto o que você sabe, é como ela te observa. E ela te observa. Aí você fala, menino, não pode mentir. É pecado. Aí chega alguém, bate lá e cobra na boca. Amanhã aquele rapaz está olhando na loja. Fala que eu não estou. Você acabou de falar para ele que é pecado mentir. Aí chegou já o rapaz e falou, não estou. Você desfez? Ele olha muito para o comportamento. Como que o pai trata muito? Como que a mãe trata o pai? Como que os filhos são tratados? Isso fica para o resto da vida. Isso é o grande ensino. Se aprende mais vendo determinadas coisas que às vezes eu não vi. Porque nos nossos sentidos naturais, no ouvido, visão, tato, paladar, pela visão, a gente capta muita coisa. Às vezes mais do que eu. Agora, tem pessoas que têm dificuldade de aprender isso visualmente, de aprender mais ouvindo. Eu tenho na família que, se colocar uma aula visual, a pessoa tem muita dificuldade. Aí, quando ouvindo, vai o áudio, eles que aprendem mais. Pessoas não dão foco. Mas o fato é que os patriarcas tinham essa preocupação, o ensino oral vai para frente, para a comunidade que eles estavam. Quando chega Moisés, e chega o livro do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele vai instituir formalmente a questão do ensino. Mas ele vai falar, e depois Josué também vai falar isso, que era para os filhos, os pais, ensinar os filhos, inclusive os memoriais, para que se lembrassem, soubessem o porquê. Quando Josué, antes de Josué atravessar o Jordão, ele pediu para pegar 12 pedras do Jordão. E aí ele perguntou por quê? Ele falou, porque isso é para ensinar para vocês, para ser para os vossos filhos e vossos netos. Quando eles perguntarem que pedras são essas, vocês vão dizer para eles, essas pedras foram tiradas do Jordão quando Deus os fez passar assim. Memorial. Então havia que essa questão era uma preocupação. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, atas no teu pescoço, o ensino da tua mãe. Sempre essa questão, sempre no lar, o ensino no lar, porque o lar é a família, a célula máter da sociedade.
Não é à toa que o diabo ataca de uma forma terrível nos dias de hoje a família. Porque quando você desestrutura a família, você desestrutura a sociedade e tudo que ela faz parte. Com consequência em qualquer lugar, inclusive na própria igreja. É por isso que há ataques terríveis contra a família. Essa preocupação a gente vê, né, com Moisés falando que os pais deveriam ensinar os filhos. E passava, isso não é descrito, porque quando ele escreveu o Pentateuco, ele estava lidando com uma nação que acabou de ser escrava, que acabou de ser do Egito. A maioria não é analfabeta. Você sabia? Só com o tempo que houve a alfabetização do povo. Então, quando ele falava de ensino, assim, ele estava falando de ensino moral. E ele escreveu para que, à medida que o povo fosse alfabetizado, se estivesse registrado. Quando ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tem pessoas que começam o ano empolgadas, iniciando empolgado o ano todo. Aleluia. Aí começa no Gênesis, criação, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, aí vai pouco. Vai. Termina o Gênesis, aí começa isso, libertação. Aí chega no 20, o terceiro. Aí farás aquilo, só lei ser igual. Aí ele para. Já para no terceiro, não continua. Mas tudo que está na Bíblia tem um significado. E existe uma regra básica da hermenêutica, que é a regra da interpretação, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Tem pessoas que têm o costume de ler, quando vai instruir alguém a ler a Bíblia a primeira vez, diz para começar o Novo Testamento, e não o Antigo. Alguém falou uma vez que pessoas vão convertir, olha, esse livro é diferente, você começa mais com o que isso. Começa no novo, e depois você vê o velho, você vai entender. Mas não é errado, não. Porque se a pessoa ler todo o Novo Testamento, quando ele for ler o Antigo Testamento, tudo vai fazer sentido. E vai entender que o livro de Levítico é maravilhoso. E que o livro de Hebreus, o Novo Testamento, explica o livro de Levítico. Leu Hebreus primeiro, pode se for ler Levítico, está tudo explicado por que era aquela bacia para o sacrifício, para que havia aquela pilha de holocaustos, para que havia esses 2 asas, por que foi instituído o sacerdócio. Tudo explicado, a Bíblia explicando a própria. Moisés escreve, inicia o processo de alfabetização do povo. E os judeus foram extraordinários nisso. Extraordinários. Mais à frente vamos falar sobre isso, essa questão da alfabetização. Depois do Pentateuco, entrou o período dos juízes, o período da monarquia. Israel entra no período de autoridade espiritual. Quando Israel é levado cativo para a Babilônia, o reino de Judá, eles perderam o templo, que era o referencial religioso deles. Que era o local que eles achavam que tinha que Deus ouvir eles ali. Agora o templo está destruído, eles não têm templo. Eles não podem. O templo era o local central de todo o culto no Antigo Testamento. Era onde se fazia. O culto era o sacrifício. Depois do sacrifício, era o culto. Mas agora não tinha templo, não tinha mais sacrifício, o que eles iam fazer? E eles começam a criar casas de oração chamadas sinagogas, que estavam até hoje. E se antes o foco era o sacrifício, e agora não tinha mais tempo, não tinha como fazer sacrifício, então agora eles passam o foco desse culto para a Torá. É o Antigo Testamento.
passa o foco agora para ser a palavra. E as sinagogas se tornam duas coisas. Primeiro, um local de culto e adoração. Segundo, uma escola mesmo, secular, onde crianças eram alfabetizadas. Quando os fariseus atacaram os discípulos de Jesus, falando que eles eram iletrados, não é que eles eram alfabetizados. Significava que eles não participaram do estudar no seminário que os escribas estudaram. Mas eles tinham o básico, sim. Eles tinham o básico. Toda criança passava por esse processo, aos 13 anos, principalmente os meninos, né? As meninas até que eram discriminadas, buscaram conseguir estudar, como toda a sociedade conhecida, inclusive na brasileira, nossa. As mulheres tiveram acesso à faculdade bem depois. O Brasil Império, quando uma mulher conseguiu ir para a faculdade, antes dela trabalhar público, foi feito, porque isso não era comum. Então, nas sociedades mais antigas, tinha uma dificuldade ao letramento. Mas os meninos, eles tinham que ser de básico, aos 13 anos, tem um ritual chamado Árvore de Cidade, onde vai declarar a primeira etapa dele começar já na vida adulta, que começa aos 13 anos. Então, pelo menos aos 13 estudava. Às vezes depois iam para os namoros, outras coisas, outras atividades não mais. Mas o básico que tinha, os judeus foram os primeiros povos a fazer a questão da alfabetização. E as sinagogas tiveram um papel extraordinário nisso. E eles ensinavam o que era a sinagoga? Palavra. O Antigo Testamento, que era o que eles tinham. Foi a Bíblia que Jesus lia. Existe um livro chamado A Bíblia que Jesus lia, de Filipenses, onde ele fala sobre o que era a Bíblia de Jesus na época dele. Era o Antigo Testamento. O Novo Testamento tinha sido escrito. Depois, com os discípulos, conversam nesse livro. A Bíblia que eles liam no princípio do Antigo Testamento, depois do Novo. Então você já acha que Paulo chegava na igreja e falava: irmãos, amados irmãos, vamos abrir a carta que eu escrevi aos Tessalonicenses. Lembram na igreja, na carta que se escrevia, considerando cada igreja. Diferente. Os judeus tiveram esse papel. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, com seus pais, a criação, a Bíblia fala que ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Ou seja, mostra a formação de Jesus como um menino judeu daquela época. Na sinagoga, aí no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, vai dizer o seguinte, eu acho muito lindo esse, Lucas capítulo 4, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde foi criado, Lucas 4, 16. Entrando no sábado da sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Quando lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e a pôr visão aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e levantando-se, e sentou-se. E todas as sinagogas estavam com os olhos fitos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabamos de ler. O que o texto fala? Que Jesus entrou na sinagoga. Ele estava no início do ministério.
Era a primeira vez que ele voltava para Nazaré depois que ele foi batizado por João. E a Bíblia diz que ele levantou, foi na sinagoga, conforme o seu costume. Você já parou para pensar o que significa isso? Que Jesus, juntamente com sua mãe, seus meio-irmãos, durante toda a sua vida, até os 30 anos de idade, antes de se manifestar com o seu ministério, ele morava em Nazaré, ele trabalhava em Nazaré, ele tinha uma profissão, tinha o seu trabalho. E todo sábado, porque o ensino era culto, era sábado, não é que eles eram adventistas, não, porque eles eram judeus, era estúpido. Todo sábado, no domingo, eles, depois da igreja do Novo Testamento, proclamou o dia do Senhor como dia de culto, em 1 Coríntios 16, que é o dia da ressurreição de Jesus, por isso que é o mês do domingo. Mas todo sábado ele ia conforme o seu costume, quer dizer, todo sábado Jesus chegava com a mãe, enquanto José era vivo com José, depois José morreu com a mãe, com os irmãos, sentava nos bancos da sinagoga e participava do culto. O culto na sinagoga é parecido, hoje com o nosso culto. Geralmente tem 2 livros. Tem uma leitura e um rabino, alguém traz uma palavra. Você já pensou isso? Todos sabem, Jesus, o mestre dos mestres. Aquele que a Paulo fala que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus dele, ia para o culto com a família, humildemente sentado no banco e ouvir alguém ensinar e pregar. Sentadinho. Provavelmente, muitos desses cultos, Nazaré é cidade pequena, tão pequena que ela era desprezada. Quando Jesus se manifesta, você não pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Provavelmente nem rabino tinha direito, e quando tinha, às vezes era alguma pessoa com dificuldade para falar, talvez falava alguma coisa errada. Jesus lá quietinho. Sem ser que as irmãos, chave de galocha de escola dominical, e quando o professor custa deixar o professor para ir para a professora da aula, interrompe toda hora, quem fala mais que o professor, faz perguntas só para pôr dificuldade com a porque todo lugar tem isso. É incrível, nós estamos chamados para isso. Mas é bem difícil. O professor tem que ter cuidado, nós esperar. E um irmão em Cristo, mas tem as dificuldades. Mas Jesus estava lá, todos estão ouvindo alguém. Uma hora deles falava um negócio todo atrapalhado, né? Falava abobrinha. Se atrapalhando, não dá. Eu digo que dava oportunidade para alguém, trabalhava aquela situação. Então, o irmão lá estava tão nervoso, deu oportunidade para ele, foi um salve, o Senhor deu para os irmãos. Atrapalhou até na salvação. E Jesus não, conforme o seu costume. Então, ouça a palavra do Senhor. Independente do que está falando, esteja pronto para ouvir aquilo que o Senhor quer. E você vai se surpreender, que às vezes no meio que alguém passa uma palavra tão simples, de repente existe algo que é importante que fala no nosso coração. Mas um dia chegou o dia de se apresentar. Enquanto não foi o tempo, ele ficava sentado. Isso que é muito interessante, meu Deus. Com 18 anos, ele poderia, olha, isso está errado, tal, isso aqui é assim. Porque com 12 anos ele já ensinou os mestres de Jesus. Mas com 18 anos não fez isso. Com 20 anos, eu poderia. Com 25, poderia também, pastor. Com 28, também. Mas não fez. Mas quando chegou aos 30, ele foi batizado por João, ali no trono de Nazaré, onde tantos cultos ele participou. Ele ofereceu para fazer uma leitura. E ele pegou, não a Bíblia desse jeito aqui,
Isso aqui é coisa recente. A Bíblia não é assim. Era rolos de pergaminhos. Quando falou o livro do profeta Isaías, era um rolo, só de Isaías. Não era desse jeito, gente. A imprensa tem que 50 anos. No Gutenberg, na Alemanha. As Bíblias eram copiadas à mão. À mão. Eram manuscritos. Durante séculos foi guardado. Não havia separação de versículo e capítulo. Isso é coisa recente também. Pegava e ia lendo, sem diga não. Ele pegou onde está hoje o texto, que a gente dividiu por capítulo, na Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas, libertar os oprimidos, curar os cativos. Sentou, todo mundo ficou olhando ele. E aí ele pegou e falou: hoje cumpriu essa escritura. E começou a ensinar. Agora chegou. Irmão, quando chega o tempo de Deus, é uma coisa muito interessante. Enquanto não é o tempo de Deus, Ele deixa e testa a nossa fé, a nossa paciência, e vê até onde a gente vai. Mas quando chega o momento, tempo de ser feita alguma coisa na agenda de Deus, aí você pode ter certeza que nada vai impedir também. Ele vai fazer, Ele vai operar, porque chegou o seu tempo. Então Jesus foi criado assim, alfabetizado, foi instruído. Eles tinham essa preocupação da questão disso. E quando ele começa o ministério dele, ele se ocupa, grande parte do seu ministério, com ensinar. Eu não consigo ver Jesus pregando e pulando. Você consegue ver? Bem-aventurados os mansos de coração. Oh, bem-aventurados. Não pensou isso? Eu nunca consegui imaginar. Bem-aventurados que choram. Você imagina Jesus falando isso? Eu não consigo imaginar também. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados puros de coração, deles é o reino dos céus. Era uma palavra doce, firme, segura e com unção. Porque a unção está no grito. E nem no microfone. Tem gente que acha que o microfone tem uma unção poderosa. Sem microfone, conversa sim, baixinho. Eu pego o microfone e falo que a pessoa tem sua boca. O que aconteceu com a pessoa? Deu um choque. Mas você não. Eu pego o microfone e falo: o que aconteceu? É um lugar da transformação. O púlpito para alguns é um lugar da transformação. Então os irmãos conversam tranquilo. Pega o microfone e fala: mas você não vê as pessoas que estão conversando aqui embaixo. A unção não está em estereótipos, nem gritos. A unção está. Deus se concede a palavra. A palavra de Jesus era poderosa. E eles falavam: a palavra desse aí é diferente dos escribas, porque a palavra dele tem autoridade. A palavra dele é diferente dos teólogos, ela tem autoridade. Ele ocupou grande parte do seu ministério, reunia o povo, sentava no grama e começava a ensinar. Às vezes pegava o barco, se afastava, e alguém fala: agora que ninguém vai ouvir ele, se microfone. Ao contrário, ele aproveitava as ondas, quando ele falava uma palavra que provocava um eco, e era um microfone natural. Jesus usava os recursos que tinha na época. Ele dizia: certo homem saiu a semear, que dava um eco. Certo homem saiu a semear, um eco natural, um caixa de som natural. Ele tinha uma estratégia. Jesus subiu um barco e afastou-se e começou a ensinar. A gente pensa: como?
Agora que ninguém vai ouvir, pelo contrário, agora que eu ouvi. E começava a ensinar. Mas o ensino dele era simples. O ensino de Jesus não era nenhuma coisa complicada. Um homem, certo pescador, juntou vários peixes na sua rede. E separou os peixes bons dos peixes ruins. Assim também será no reino dos céus, quando no final serão separados uns que vão para o fogo eterno e outros ao reino dos céus. Era simples isso. Ele fazia comparações do cotidiano do povo. Era uma comunidade rural, então sempre você vai ver ele falou em semente, em campo, em certo senhor, e tinha uma propriedade. Ele usava o cotidiano das pessoas, viram dos campos, os pássaros. Porque as pessoas acham que para pregar bem ou ensinar tem que falar complicado. Eu lembro uma vez, nós estávamos na sede do Uberlândia e convidaram o pregador lá, para a atividade jovem, e quase que a gente tinha que emocionar para eles entenderem. Eu gostaria de cumprimentar essa conclave. Com a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesse interregno para poder. E foi falando, gente, vocês, emocionado, a gente falei. Não precisa disso. Jesus falava simples. E mesmo assim tinha gente que me impedia. Tinha hora que os discípulos tinham que chamar ele e falou, bem assim, tinha que entender mais. Ele falou, olha, eles ainda não foi aberto para eles entenderem, mas para vocês está aberto a entender os mistérios do reino de Deus. Vou explicar para vocês. Olha, o campo é o mundo. O ladrão que veio roubar a semente é o diabo. Aí ele explica. A semente que caiu em terreno bom é aquela que caiu no coração, que teve a receptividade boa da palavra. A que caiu entre os espinhos é a que deixou o mundo e as coisas da vida sufocarem a mensagem no coração. E assim ele explicando. Porque o ensino tem que ser claro. Professor da escola dominical não precisa querer falar difícil. Fala o objetivo e claro. Mas fale aquilo que os alunos entendem. Não pega a revista e vai falar outra coisa. Porque a primeira pergunta que vai ficar na cabeça dos alunos é assim: o que esse professor está falando aí? Isso aqui não está. Você pode trazer complemento? Pode. E até deve. Mas ele é um complemento. Você explica o que está ali e ele traz um adendo. Aí é diferente. Você enriquece a aula. Agora, se ele ignorar a revista e o assunto que está ali e querer falar de outra coisa muito diferente, isso complicou tudo. Porque todo mundo ali se reuniu para seguir uma sequência e um assunto que está colocado, estipulado ali. Se o assunto é sobre a vida de Jesus, então é sobre a vida de Jesus. Se o assunto é sobre batismo de Santa Ceia, então é batismo de Santa Ceia. O foco tem que ser ali. O tempo de você ensinar também tem que ser um tempo de uma aula. Em 1974, o pastor Antônio Gilberto lançou no Brasil um livro que ele veio sendo editado com novas edições até o dia de hoje pelo CPAD, a Casa Publicadora dos Assembleias de Deus. Na época, na década de 70, ele com alguns professores dava cursos nas igrejas do Brasil afora chamado CAPED. Aqui no Triângulo Mineiro, eu soube pela história que em 78 teve um tratado, né? Alguém já participou de um curso CAPED aqui? Ontem, nós participamos do curso CAPED. Estava lá, então estava. Eu me lembro da certa, né? Então fica ruim, né? 78 teve um. Então era um curso de aperfeiçoamento, professor de escola dominical. Os professores eram o pastor Antônio Gilberto, era a irmã Albertina Malafaia, mãe do pastor Silas Malafaia,
Olha só como é que a igreja tem uma história, né? E havia outras pessoas. Ele e a Nai Cabral, que estava na mesa nessa época, participava das coisas. Bernardo Johnson e também do Capete. E aí o pastor Antônio Gilberto teve a ideia de pegar o principal dessas aulas e transformar em um livro, que ele depois acrescentou várias outras coisas. Chama Manual da Escola Dominical. Se você gosta de escola dominical ou gosta de ensinar, você tem que ter esse livro. Ele é básico. Manual da Escola Dominical. Ele tem ensinos da parte pedagógica, da parte bibliológica e da parte, né, ensino. Então lá ele fala o seguinte: se uma escola dominical começa às 9 horas da manhã, nas Assembleias de Deus, geralmente a escola dominical começa entre 8h30 e 9 horas. Tem igreja que 8h30, outras aqui 45, outras 9. Geralmente, entre esse horário, você vai ensinar na escola. Aqui que horário? 8. 8 antes. Mas nós temos também escola bíblica, uma lição no pai. Tá. Cada situação de feira. Tá. Trabalhando, esperando. Putz, Nós demais. temos bem concorrido também aqui no central. Sim. Então, suponhamos que a escola dominical começa, vamos dizer que seja às 8. Então, geralmente começa com hinos. Tem lugares que faz um negócio tão resumido, canta um hino só. Você pode cantar 2, né? Sugestão do manual. Pode ter 2 hinos. Lá na sede, eles costumam fazer um período de corrida, de louvor congregacional, né? E depois, geralmente, tem uma leitura da lição. E aí a separação das classes. Isso, no manual, fala que não deve passar de 15 minutos. Né? Todo esse período do louvor, leitura, separação de classes, por 15 minutos. Já começa 9h15 separado. Aí começa a aula. E quanto tempo que esse professor vai ter? Tem gente que fala 1 hora é pouco. Eu tinha que ser 1h30. Não é pouco não. Aliás, nem o correto seria 1 hora. O correto é 50 minutos. É o horário de uma aula. Uma aula 50 minutos. Nas escolas. A escola dominical também, o período de ensino tem que ser 50 minutos. Ele pode ir até uma hora? Pode, se for o horário que inicia a escola. Tem uns lugares que os irmãos são doidos, né? Não gostar assim que termine se passar a noite. Mas o ideal é 50 minutos. No máximo, 1 hora. Mas não deveria. Meia hora só? Não pode também. Não pode. Pode ser menos e pode ser mais. O ideal é aquele período ali. Então, aí, terminou o período da aula, volta às classes. Tem um encerramento. Às vezes tem apresentação na área infantil e tal. E aí, aos avisos pelo pastor, superintendente, o encerramento. Isso também não pode demorar muito. Isso também tem que ser, esse término também não pode ir igual ao início, não pode passar de 10, 15 minutos por ano. É o ideal, para que não termine muito tarde também. Então tem todo o período. Por que eu falo isso? Porque tem umas escolas dominical que é descontrolado. Ou deixa pouco tempo o professor, pouco tempo que eu falo, é menos de 50 minutos. Ou ele fica um tempão lá, 1h30, isso é absurdo, isso é aula. 50 minutos. Não dá tempo, não dá. Se você organizar, é assim. Uma aula tem que ter uma introdução, depois o desenvolvimento daquele tema, seguindo aqueles tópicos lá que está lá, e aí uma conclusão. Tem professor que estende tanto na introdução que o ano que vem ele já acabou a aula dele. Introdução é introdução. É só uma introdução objetiva. Hoje nós vamos falar sobre o dízimo. Vamos falar sobre as contribuições, como os irmãos devem contribuir. Ele está falando uma introdução. A diferença entre dízimo e oferta. Hoje nós vamos ver, ele faz uma apresentação do assunto. De repente ele é um pouco bom. Agora vamos falar como era a contribuição do Antigo Testamento. Tópico 2, como era a contribuição do Novo Testamento. Agora vamos fazer uma conclusão. Concluindo, nós vimos hoje no total de fecha. Mas tem pessoas que se perdem. Ou faz uma introdução muito grande, ou ele pega um tópico só, fica lendo o tempo quase todo, e não sabe, mas não tem tempo para fazer uma revista, tem tão pouco. Não é pouco, não. É que não soube administrar o tempo.
O tempo é aquele. É só seguir. E eles têm que trabalhar isso conforme a faixa etária. Uma aula de criança é completamente diferente de uma aula adulta, é claro. A atenção de meninos é pouquinho, o tempo dele é curtinho. Então você tem que ter uma coisa criativa. O adolescente também tem uma dinâmica própria. O adolescente tem uma dinâmica própria, trabalhar com ele. Não é a mesma de criança e também não é a mesma de adulto. Ele tem uma dinâmica própria com o adolescente. Com o jovem, também. O jovem é mais parecido com o adulto. Mas é claro que você tem que... Durante muitos anos, a revista nossa se chamava Revista de Jovens e Adultos. Mas recentemente a CPAD separou e colocou a revista de jovens e a revista de adultos. E tem vezes que a revista de jovens tem um assunto até mais insidioso que o de adulto. As revistas de jovens que estão vindo atualmente são muito boas. A temática delas são de parabéns o currículo desse tempo. Então tem que saber trabalhar bem. Todo professor de escola dominical deve ter, além da Bíblia, um dicionário bíblico, um dicionário de língua portuguesa. É claro que hoje na internet isso facilita, né? Tem menos papel, com o Google aqui você tem dicionários, tem enciclopédias, tem tudo, sabendo pesquisar, a internet é uma peça. Não sabendo, prejuízo espiritual. Hoje os recursos são extraordinários. Eu lembro quando começou as primeiras revistas de professor, como se for isso. E todo mundo trabalhava só com a revista de aluno, isso é uma revista de professor. Não, essa é a revista de professor. Só que você não pode ficar só nisso, você tem que ir além. Tem que pesquisar um pouco mais. As professoras de criança têm que trabalhar muito a questão audiovisual. Porque a criança, nessa idade, ela capta mais pelo visual. Então tem que ser uma aula criativa e aplicada a eles. O adolescente é mais a questão da dinâmica. É da dinâmica, como aquele professor mais alegre, jovem, menino de 14 anos. Vamos lá, você responde isso aqui. Você fala, você ganhou. Então hoje eu vou estudar aqui um bombom bis, respondeu tal. Tem que ter uma dinâmica. E parece que não é assim, porra. Meus filhos têm 13 anos, vou fazer 14 de março. Quando eu vou para a escola dominical, tem um professor lá que diz, não é bom. Eu respondi a pergunta lá, o professor me deu um bis lá. É uma coisa simples, é uma reclamativa, mas foi um incentivo. Respondeu um pergunta. Então tem todo dinâmico. O ensino é importante. A nossa escola dominical é algo fundamental, mas é só a escola dominical que eu ensino. E Jesus se preocupou tanto com o ensino. Depois os discípulos apóstolos também. Você vê as cartas de Paulo, ali é tudo ensino. Tudo ensinando a igreja. Mas será que a gente valoriza o culto de ensino? A gente valoriza a escola dominical? Uma igreja tem X membros. Quantos vêm no domingo? Quantos vêm no culto de ensino? Quantos vêm à noite? Quantos vêm na EBD, na escola dominical? O superintendente da escola dominical, ele é aquela pessoa que tem que estar ali lá, o pastor, para sempre ter a instrução, como que deve fazer, ele tem que ter a criatividade própria para trabalhar com os professores. Tem professor que gosta, o superintendente gosta de ficar dando aula, ele até pode dar no momento de que houve falta de alguém, mas a função dele é administrar a escola. Eu já fui pastor de algumas igrejas, tinha um que eu tive que chamar o superintendente. Ele sentava na calça de adulto e ficava lá ouvindo a aula o tempo inteiro. Mas o superintendente é esse, meu Deus. O superintendente ele tem que estar lá primeiro, já no início, para preparar toda a coisa.
Se a igreja tem uma sala de secretaria, tudo bem, se não, um outro ambiente, e assim começa as salas, ele está observando tudo que precisa ser melhorado. Às vezes pode até ficar um pouquinho na sala, um pouquinho em outra, ele vê como que está caminhando tudo, e não simplesmente sentar ali e esquecer do mundo. Uma classe. Ele faz a administração, a superintendência da escola. O professor tem que ter um cuidado, porque o professor só vai na aula no dia que ele está na aula. Mas por que não vai na aula do companheiro, da companheira? Um impedimento tão grande que não dá para ouvir outra pessoa? A sua voluntade é escala. E é importante ser ouvido. O culto de ensino é onde, às vezes, no caso, geralmente o pastor, ele tem condição de estar falando algo que, às vezes, num culto público de domingo ficaria constrangedor. Então, pensa, é claro que pode pessoas não crentes frequentar o culto de ensino, mas entende-se. No culto de ensino, a maioria são da igreja. Então, ali pode aplicar um ensino mais prático, né, para a vida cristã, algo que ele está precisando da igreja do Senhor. Mas aí, os irmãos têm que estar presentes. Mas estão ouvindo isso? Ensinar dá trabalho. Por isso que hoje em dia a gente não tem muitos candidatos a professor. Ensinar dá trabalho. Alguém seja um professor relaxado, faz de qualquer jeito. Mas ser um professor, um professor dedicado, dá trabalho. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que esmerar, esmiuçar aquilo ali. E nem todo mundo está aptidão para fazer isso. Com vontade seria o termo mais correto. Paulo diz assim: quem ensina que haja esmero, que haja dedicação ao ensino. Tem que dedicar. E olha, eu vou te contar uma coisa. O grande termômetro da nossa aula, da nossa pregação, é a própria igreja. A igreja sabe quando o pregador se perde na mensagem. A igreja sabe, e os alunos sabem, quando o professor matou da maionese. Eles sabem. Ah, mas eles não fizeram seminário, não precisa não, eles sabem. Eles sabem. Ali, esse pregador não está falando nada com nada. Começou com Abraão, já está falando lá em João. Você atrapalhou todinho. Eu me lembro que estava no culto, ele deu oportunidade para o irmão dar uma palavra. E ele falou: hoje, irmãos, quero ler aqui Apocalipse, a carta às 7 igrejas da Ásia. E assim. Vamos ler aqui, carta à igreja de Éfeso. Agora começa esse ponto. E ele começou lendo lá e logo se atrapalhou. Irmão, agora vamos aqui para a próxima carta. A carta de Tiatira. Uma carta é tema de estudo de 1 ou 2 cultos, só uma. Eu sei que ele falou há 7 e poucos minutos, não. Falou não, correu tudo, ele se atrapalhava um e já ia para outra. Aí não estava com a cama e já ia para outra. Eu percebi isso, mas não foi só eu que percebi. Todo mundo percebeu. Porque uma pregação, ela também é construída. Nós somos assembleianos, e tem gente que acha que para ser assembleiano, pentecostal, não precisa ter cuidado de preparar uma mensagem. Tem gente que até contra isso, parece que na igreja lá que chama nós de primo. Tem que ser tudo numa relação. Mas não é assim. Isso não significa que tem que fazer sermão. Não, tem irmãos que gostam de fazer e eu não tenho nada contra. Eu não consigo. Já me deram sermonário de parte de presente, eu comecei a mexer e paguei de mão. Mas eu gosto de fazer anotações, tópicos. Tópicos eu gosto. Mas é porque eu lembro. Se você tem dificuldade para lembrar, pode escrever, não tem problema nenhum.
Uma das maiores pregações da história da igreja foi o que Jonathan Edwards fez no século XVIII. Era um sermão escrito. Jonathan Edwards era míope. Ele ficava lendo assim, ó, o sermão lá pertinho das vistas. Lendo. Você fala, então foi uma frieza da hora do culto. Frieza? O título da pregação foi Pecadores nas mãos de um Deus irado. Só que antes de pregar, ele fez uma oração. Senhor, eu vou pedir uma coisa para o Senhor que parece até estranha. De muita intimidade com Deus. Mostra o inferno para esse povo. E começou a pregar, pecadores nas mãos de um Deus irado. Na hora que começou a falar do inferno, Deus ouviu a oração. O povo começou, tinha muita gente descrente também, segurar nos bancos, segurar, abraçar, e a gente começou a gritar: meu Deus, eu estou caindo, eu estou vendo fogo. Ele lendo. A hora que ele viu aquilo, ele parou, disse: Senhor, mostra o céu agora. Começou a ver choro, lágrimas, línguas estranhas começou a aparecer. Um sermão ainda, mas Deus está presente. Deus ungiu aquela palavra. É uma das pregações mais famosas da história da igreja. Pecadores nos mãos de um Deus errado. Jonathan Edwards, na Inglaterra, no século XVIII. Não se preocupe com o método, com o estilo, porque estilo cada um tem. Seja você mesmo. Não precisa imitar ninguém. Houve época na igreja que parecia que sempre tinha cópias de pregadores que vinham pregar. Passava no congresso, logo você começava a ver os ecos, as pessoas imitavam até o trejeito da pessoa. Ele segurava a Bíblia. Quantos covers de Napoleão Falcão eu já não vi? Quantos covers de De Casa Itacarema eu já não vi? De Gilmar Santos, Marco Feliciano. Isso eu queria falar igual, não precisa, seja você mesmo. Que Deus vai te usar. Deus vai te usar como você é. Se eu te contasse que eu não comecei meu ministério ensinando, você não vai acreditar. Quer dizer, comecei ensinando. O primeiro cargo da igreja foi ensinar na escola dominical. Mas é a minha forma de pregar, não tem nada a ver com isso. Aqui nessa cidade, em 86, 88, 86, eu estive por aqui pregando. Jovenzinho. Não lembro? Jovenzinho. Era assim, não. No Júpiter, 88, 89, pulava. Mas aí eu comecei a entender na questão do estilo. Uma hora estava no jeito, uma hora estava no outro. Aí Deus começou a colocar no meu coração: seja você mesmo. Mas aí que é o problema, como que eu sou? Uma hora você um estilo, você outro. Aí eu casei. Aí minha esposa, que gosta de pontuar as coisas, um dia eu lá conversando sobre isso com ela, dificuldade, ela falou: por que você, ela me conheceu na aula de escola dominical, apaixonou pelo professor, casou com ele. Ela falou: por que você não prega como você ensina? Não, totalmente diferente, mas que quis dar uma aula para ela. Ainda mais na Assembleia de Deus, hein? Ensino só a pessoa fala que é frio, que não sei o quê, que não tem noção. Aí passou um tempo e comecei a pensar: mas custa nada eu tentar. E se eu tivesse? Eu ensino desde pequeno, desde adolescente. E comecei a pregar como eu me ensinava. E vi que aquilo era eu mesmo. Não precisava imitar ninguém. Paguei o preço, por isso paguei. Porque essa questão de estilo pesa no meio pentecostal.
Alguns falam, ali está o teólogo, ali tem se chama assim. Ali está o isso, aquilo. Na verdade não tem nada disso. É o estilo. Mas Deus começou. Aí eu conversei com o pastor Alva, eu tinha 27 anos, de casar, 2 anos de casado. Falei que queria ministrar, se ele me dava a oportunidade de dar um seminário nas igrejas sobre seitas e heresias. Eu falei, não, bem, eu tinha uns 2, 3 anos de internet. Eu comecei a ministrar, era sexta, sábado, domingo. Era aula mesmo. Sexta, sábado, fechava o domingo de manhã, às vezes o pastor pedia para pregar à noite. E Deus começou a operar de forma maravilhosa. E começou a acontecer uma coisa interessante. Nas ministrações, nos ensinos, começou a haver cura. Ensinando, começou a haver cura. Irmãos me procuravam depois do pastor, olha, você estava ensinando. Eu fui curado disso. Aí eu falei, meu Deus, graças a Deus, minha esposa, o conselho foi dela. Mas Deus estava honrando, seja você mesmo. Não precisa imitar. Mas faça com amor, faça com dedicação, porque o ensino é primordial. Jesus dedicou tempo para ele. Paulo dedicou cartas e cartas para isso. Seja frequente nos cultos de ensino, na escola dominical. Ame o ensino da palavra de Deus. Leia, estude a Bíblia. Porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o martelo que esmiuça a mente. É o cajado do mandador. O cajado do pastor. Essa palavra esmiuça a mente. O poder dela faz coisas que a gente não pode fazer. As pessoas entram com depressão na igreja, entram tudo arrebentado. A vida maltratou e o Senhor começa a direcionar a palavra na sua vida. O Espírito Santo faz o que Hebreus fala. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do Espírito. Psicólogo nenhum tem remédio para isso. Psiquiatra nenhum tem. Aliás, psicólogo não pode, que ele não pode mitigar. Ele não tem técnica para isso. Psiquiatra não tem remédio para isso. Mas a palavra de Deus tem. Porque não tem ninguém, humanamente falando, que trata da alma. Um psiquiatra, um psicólogo, trata da mente. Você já viu algum cartaz aí? Vem aqui, doutor fulano de tal, tratar sua alma. Não tem ninguém que trata da alma. A alma só Deus trata. Com o quê? Com a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Porque os salmos, se você ler os salmos é o salmista, o espírito dele exortando ele mesmo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está falando ele para ele mesmo. Salmo 103. Porque é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. É ele falando ele mesmo. Ó minha alma, porque estás abatido, Salmo 42. Espere em Deus, assim como a gazela serve, brama pelo caminho das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando eu vi o teu povo andando em procissão nas festas, mas aquilo vinha sobre mim como catapultas, pulava, né? Pulava assim as ondas, nem pulava. Espere em Deus, ó minha alma. Quando disserem, o teu Deus onde está? Espere em Deus, ó minha alma. Isso só a palavra faz. Posso orar? Vamos colocar de pé para estar orando. E dar as irmãs de Maria da hora para louvar o Senhor. Enquanto nós vamos estar orando, estarei devolvendo o microfone. Você veio hoje para esse culto sobre o ensino. Mas o ensino da palavra tem um poder extraordinário. A palavra tem, porque a palavra é de Deus, ela é minha, ela é de Deus. Ela te cura, ela te restaura, ela te renova.
E você vê assim, forças nenhuma, dizendo: acho que é o último culto que eu vou ir. Lá naquela igreja, o Espírito do Senhor vem, te renova, te restaura. Não é o seu último culto, não. Você ainda serve ao Senhor. O Senhor Jesus é o que te sara, é o que te cura, é o que te renova, é o que te restaura, é o que te liberta desse trauma que você carrega há tantos anos. É que limpa as suas memórias mais traumáticas, os seus traumas mais profundos, e diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Que enche a tua vida de paz, e enche a tua alma, e farta ela com a alegria do Espírito Santo. Porque eu penso que Jesus enfrenta: o Espírito do Senhor está sobre mim, que ungiu para pregar boas novas. O Evangelho é boas novas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você e eu só aceitamos Jesus porque primeiro Jesus nos aceitou. Não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi você escolher. Foi Deus que te escolheu primeiro. Não foi você que escolheu, irmão. Ele te escolheu, te amou e te disse: você mesmo. Você, o diabo não tem sorte na sua vida. Não disser que você é uma fracassada ou uma fracassada. Não escute essa voz do inimigo. Você é um vencedor em nome do Senhor, amém, Senhor. Muitas coisas você já passou, às vezes até pior que você está passando agora. Mesmo Deus que te deu vitória, que te dá hoje. O Deus que te ajudou a matar um urso, matar um leão, vai matar um gigante também. Porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Nós vamos estar orando em nome de Jesus enquanto nós estaremos louvando ao Senhor. Glória a Deus. Se alguém gostaria de receber, enquanto nós estamos preparando, uma oração específica nessa noite, não sei se tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor, se tem alguém hoje enfermo e gostaria de vir à frente, se alguém passa a palavra, tocou especificamente na sua alma, você gostaria de receber uma oração específica, vem aqui, nós vamos estar orando por você, o Senhor tocou no seu coração, na sua alma, vem, a gente ora junto aqui, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, enquanto nós estamos orando, nós louvando ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós damos graças a Deus. Te adoramos. O choro está durando a noite, essa alegria vem pela manhã. A provação na vida do crente tem dia para começar, mas tem dia para terminar. Tem dia para ter o ponto final também. Tem dia que Deus só chega. É até aqui. Recebe isso em nome de Jesus. Se alegra no Senhor. Agora estou com problema. Sim, alegra. A alegria do Espírito do Senhor, ela sobrepõe todas as nossas dificuldades. Cumprimentamos em nome de Jesus. Apresentamos essas vidas agora. Em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.